nosso assunto já está conosco algumas mulheres. Sejam todas bem-vindas nesta tarde e que não seja mais uma tarde qualquer, mas que cada palavra que aqui sair possa edificar a sua vida, que possa fazer que você seja transformada por tudo que nós aprendermos nesta tarde. Então, o nosso tema de hoje, como eu já falei, é sobre Hadassah. Eu tenho certeza que você conhece esta mulher não pelo seu nome de batismo, pelo seu nome hebreu, judeu, mas sim por Esther. Sim, Esther e Hadassah são as mesmas pessoas, mas hoje nós não vamos falar sobre Esther, nós vamos falar sobre Hadassah. E lá no finalzinho você vai entender o porquê que nós vamos trazer a história de Hadassah. Tá bom? A história dessa mulher, é claro, está no seu livro chamado de Esther. A partir do seu capítulo 2, nós vamos ver alguns detalhes sobre a vida dessa moça, dessa jovem, dessa mulher. Nós vamos ler apenas o verso 7 do capítulo 2, para que vocês possam estar por dentro do assunto e depois nós vamos discorrer. O verso 7 vai dizer assim, do capítulo 2 do livro de Esther. Este quem? Mordecai ou Mardoqueu criara a Hadassah, que é Esther, seu nome persa, filha do seu tio, porque não tinha pai e nem mãe. E era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu ou Mordecai a tomara por sua filha. É uma história que meio que triste, né? Uma história de uma menina que logo no início foi bem complicado, cheio de obstáculos, cheio de desafios, mas tenho certeza que depois, no momento ela não entendeu muitas coisas, mas depois Deus foi, como Deus não é um pai ausente, Deus foi colocando, foi ajustando tudo no seu devido lugar. Muito bem. Esta menina morava em Suzã, que era uma província persa. E alguns, a conhecem como Esther, não como Hadassah. Mas quem era essa mulher? Essa moça? A gente vê que é muito falado sobre a história de Esther. Uma jovem, uma rainha, uma mulher heroína para o seu povo. E aí a gente começa a tentar entender como que uma mulher em pleno domínio persa conseguiu salvar o seu povo, uma nação de ser excluída, apenas usando sabedoria, inteligência, prudência e, claro, a sua fé em Deus. Improvável uma mulher conseguir que seu povo não fosse dizimado, que o seu povo não fosse extirpado da terra, usando apenas qualidades que não são visíveis, de imediato. Mas essa mulher, ela conseguiu, sendo sábia, inteligente, prudente e com uma fé inabalável em Deus. Não se há detalhes, a mais sobre a vida de Hadassah, sobre a vida dessa mulher, dessa jovem. Apenas que se sabe é que ela era órfã, conforme a gente leu no verso 7 do capítulo 2 do livro de Esther. Não sabemos pelo qual motivo seus pais foram mortos, se foram assassinados, se foram morte natural. Enfim, nós não sabemos detalhes sobre o que aconteceu,
sobre essa tragédia para que deixasse essa jovem órfã de pai e de mãe. Mas a gente sabe que ao se tornar desamparada, o seu primo Mordecai ou Mardoqueu vai ser o seu pai, vai cuidar dela, vai promover ali os cuidados como se fosse o seu próprio pai. O sentimento que ele tem por essa criança, por essa menina, é de pai. E o sentimento que esta menina vai desenvolver ao longo do tempo é de um pai, não apenas um primo. Essa moça, ela foi criada não tendo uma referência familiar. Ela foi criada exclusivamente com um parente, com o seu primo. Ela não tinha mais nenhuma outra referência, principalmente uma referência feminina dentro da casa. A gente não sabe em qual momento que ela se torna órfã, se foi quando criança, se foi na pré-adolescência, se já foi já jovenzinha. A gente só sabe que ela era muito moça, né? A sua idade não era tão quando ela perde os seus pais. Mas entendemos que ainda ela muito jovem, ela vai perder toda a referência familiar e vai passar a conviver agora com o seu primo Mordecai. Embora, né, esse homem que a gente sabe pela história, que era um homem benevolente, que era um homem temente a Deus, que era um homem de princípios, tenha cuidado dessa menina, não era igual ao seu pai. Este homem, ele, é claro, vai ensinar a Hadassah tudo sobre a lei de Deus, sobre o temor a Deus. Mas ele também vai ensinar a essa menina a se tornar uma mulher de caráter, uma mulher bondosa, corajosa, sábia, prudente. A vida dessa menina foi fácil? É claro que não. Foi uma vida repleta de desafios. Acredito que uma vida repleta de questionamentos, de porquês, principalmente no seu período ali da adolescência, porque a pessoa que mais nos quer bem na gente, as pessoas que mais torce para que a gente se dê bem na nossa vida, é quem? São os nossos pais. Nossa mãe e o nosso pai. Não existe uma outra pessoa que queira tão bem a nossa pessoa, falando fisicamente, tá? Como os nossos pais. Existem exceções, né? Mas nós não vamos entrar nessas exceções. Mas as pessoas que mais querem que as coisas dê certo, que mais querem o nosso bem, são os nossos pais. Os nossos pais, essas pessoas estão dispostas até mesmo a passar por privações ou até mesmo perder as suas vidas por amor à sua prole, por amor aos seus filhos. São eles os cuidadores, são eles que demonstram um maior amor e, por que não dizer, o amor verdadeiro pelas nossas vidas, os nossos pais. Mas só que essa menina não tinha esse amor. Até teve por um período, mas ao longo da vida ela perde. Embora a gente saiba que ela tem uma referência ali, não era a mesma coisa, não era o mesmo cuidado. Eu acredito, o meu ponto de vista é que assim que ela perde os seus pais, Mardoqueu vai se compadecer pelo Estado e, como um estado de obrigação, vai cuidar daquela menina. É claro que no decorrer do tempo vai se criando um elo, vai se criando uma afinidade. Mas de princípio surge ali a obrigação de cuidar daquela criança, daquela jovem. E a obrigação daquela jovem estar perto dele, porque ele era a única pessoa que restava da sua família. E aí a gente vai entrar em alguns pontos. O primeiro é
quantos traumas essa menina chamada Radassa não teve? Será que a vida dela foi só flores? Não. Teve muitos traumas. Mas que traumas são esses? Porque nos momentos que ela mais precisou, ela não teve ao seu lado uma figura feminina. Ela, uma menina, precisava ter a sua mãe, uma figura feminina dentro do seu lar, para que ela pudesse aprender ali e se desenvolver até mesmo como mulher. Ela não teve, um colo que a orientasse sobre as questões da vida, sobre as questões femininas. Tudo o que Radassa aprende, tudo o que ela aprendeu foi sobre o olhar de um homem. Não foi sobre um olhar de uma mulher. Na educação, pegando o exemplo de um pai e de uma mãe, embora o fim seja o mesmo, mas tanto um homem quanto uma mulher, o seu padrão de ensino é diferente. O homem tem uma maneira de ensinar, de instruir, de orientar. A mulher tem uma outra forma de orientar, tem uma outra forma de instruir. Embora o fim seja com o mesmo propósito, os meios, o olhar de ensino de uma mulher e de um homem são completamente diferentes. A mulher, ela é mais detalhista, ela se prende a muitos detalhes. O homem já é mais objetivo. Então, eu imagino Esther sendo educada sobre o olhar de um homem. E qual foi esse forjamento, qual foi essa postura que Mordecai vai passar para Esther? A ser uma pessoa mimada, a ser uma pessoa frágil? Não, muito pelo contrário. O ensinamento, o que ele requer, o que ele vai passar para Radassa é que ela se tornasse uma mulher forte, é que ela se tornasse uma mulher corajosa. Embora ela fosse frágil, embora ela fosse uma mulher, ela precisava aprender a ser forte, corajosa, firme em suas escolhas, nas suas decisões. Uma mulher que fosse guiada não pelas suas emoções, mas uma mulher que fosse guiada pela razão, pelo pensar. Ela foi ensinada a não se mostrar frágil, a não ser guiada pelas suas emoções. Por quê? Porque Radassa tinha apenas Mardoqueu como o seu cuidador, o seu instrutor. Ele era mais velho que ela. Ele não viveria por muito tempo. Se ele morresse, o que seria dela? Como ela viveria? Então, o ensinamento de Mardoqueu para Radassa era que ela se tornasse uma mulher apta para poder cuidar de si. Que ela não dependesse de alguém que promovesse um cuidado sobre a sua vida. Porque a vida já tinha sido dura demais com ela. Ela havia perdido as maiores pessoas que poderiam cuidar dela. E se ela perdesse novamente, agora aquela pessoa que cuidasse dela, o que seria dela? Então o ensinamento foi para que ela se tornasse uma mulher forte, uma mulher corajosa. Embora a sociedade a visse como frágil por ser uma mulher, ela precisava a qualquer custo se manter forte. Ela foi forjada num olhar masculino, não num olhar feminino. E aí a gente vai ver que não foram apenas traumas que essa garota, essa menina teve, mas quantas privações ela também não passou. Ao invés de ser criança, ter o seu momento de criança, essa menina estava sendo educada para ser uma mulher com responsabilidades. Eu acredito que o momento que ela tinha ali, a sua fase de criança ou até mesmo a sua pré-adolescência, adolescência,
foi muito rápido, porque era necessário que ela se tornasse uma mulher. O tempo não esperaria cada fase na sua vida. E aí a gente vê que nos estágios, né, do nosso desenvolvimento, os estágios de amadurecimento da vida de uma pessoa acontece por fases. Uma fase ela não vivida ou uma fase acelerada na vida de uma criança, na vida de alguém, pode ocasionar traumas na vida adulta, pode trazer várias consequências, principalmente no caráter. Aí a gente pode entender que algumas explicações de certas atitudes que a gente vê em determinadas pessoas, né, na fase adulta, como desvio de caráter, enfim, algumas coisas podem ser explicadas pelo seu processo de desenvolvimento na infância. Alguma coisa aconteceu que traumatizou, alguma coisa aconteceu que ocorreu um desvio de caráter, alguma coisa. E isso aconteceu na sua fase de criança. E aí tem um psicólogo, né, Henry Hello, o psicólogo das emoções, ele vai enfocar sobre isso. O enfoque dele é que o caráter tem a sua formação no estágio personalístico. O que é isso? Esse estágio vai dos 3 aos 6 anos. É o que nós dizemos que nesta fase é o momento em que o caráter de alguém está sendo formado. Tudo o que se aprende, tudo o que se desenvolve neste período, a criança vai levar por toda a sua vida. É claro que vai acontecer algumas adaptações, não é da mesma forma que ela aprende que ela vai levar para o resto da vida, mas aquilo vai ser a base. E conforme aquilo que ela aprende, com o passar do tempo, vai acontecendo algumas modificações, algumas alterações, e aquilo vai fazer com que ela seja uma pessoa com um certo caráter lá na frente, mas vai depender deste estágio. Hadassah, ela tinha todos os motivos para ser uma mulher, né, lá na frente, revoltada, uma mulher amargurada, uma mulher azeda, por tudo que ela teve perdido, pela ausência de pai, pela ausência de mãe, por privações na sua vida, por um aceleramento na sua fase. Ela necessitava se tornar mulher, necessitava se tornar uma mulher com responsabilidades, porque a vida estava fazendo com que ela tomasse aquela postura naquele momento. Mas a história dela, a história de Hadassah, nos ensina que não importa os traumas, as tragédias que vêm sobre as nossas vidas. Aí você pode me dizer assim, mas como assim não importa? É claro que vai ter uma certa importância, mas nós não podemos fazer com que ela seja o autor da nossa história. Se formos educados no temor do Senhor, então nós vamos ter a capacidade de superar tudo isso. Por que lá na frente a gente vê na história aqui de Esther, na história de Hadassah, que ela foi uma mulher excepcional? Será que foram as tragédias que fizeram com que ela se tornasse forte? Foram os ensinamentos. Foi sobre o que Mardoqueu ensinou, sobre a lei do Senhor, que fez com que ela tivesse fé, com que ela tivesse esperança, com que ela permanecesse com sua fé ativa em Deus, para poder superar tudo aquilo, todos aqueles traumas, todas aquelas situações. E aí a gente precisa entender que a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. E aí em Jó, no seu capítulo 28, no seu verso 28, vai dizer que o temor do Senhor é
a sabedoria. E a inteligência do homem é apartar-se do mal. O homem inteligente, ele foge do mal, ele aparta-se do mal. E o homem que quer ser sábio, ele tem o seu temor em Deus. Então, a partir desses princípios, a gente entende como que uma mulher que foi criada com todos esses traumas, com todas essas privações, foi tão prudente, foi tão sábia, foi tão inteligente, porque ela tinha o temor do Senhor como princípio da sua vida. Por quê? Porque ela foi ensinada por Mardoqueu. A sabedoria para conduzir a vida, a sabedoria, né, ela é para conduzir a nossa vida. É uma virtude que vai conduzir a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa direção. E a inteligência, ela é a aplicação do conhecimento. Não basta ter apenas sabedoria, é necessário ter inteligência e sabedoria. A inteligência vai fazer você aplicar o seu conhecimento nos momentos certos. E aí um alerta para nós. Por quê? Porque vale a pena ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, sobre o temor ao Senhor. Não vou generalizar, mas há um grande déficit, principalmente nas escolas dominical, no ensino infantil. Muitas classes, né, adultos, jovens, pré-adolescentes, têm um número surpreendente, mas as classes infantis geralmente são poucas crianças. Mas por quê? Será que o ensino para elas não é importante? É claro que é, mas isso é um erro dos pais, é um erro nosso. Porque julgamos que uma criança não vai conseguir aprender, não entende. Mas é um erro nosso, porque é justamente nessa idade que eles aprendem. É claro que eles não vão assimilar como nós assimilamos o ensino da Bíblia, mas aquilo vai estar guardado em seu coração. A base vai ficar guardada no seu coração. E conforme as fases da vida vão vindo, o ensinamento, ele vai se desenvolvendo, ele vai se estruturando. E aí a gente entende que quando ele for velho, o temor do Senhor vai permanecer no seu coração. Ele pode até se desviar, ele pode até sair do caminho, mas dentro do seu coração foi plantado a sementinha da palavra, e ele é conhecedor, e ele sabe muito bem entre o certo e entre o errado. Por isso a importância de, desde pequeno, ensinarmos os nossos filhos, para que quando crescer não se desvie do caminho do Senhor. Mas vamos entrar agora nas características dessa mulher. Então a gente viu uma parte triste da história dela, uma menina órfã, vários traumas, várias privações, mas isso não a fez uma mulher azeda, uma mulher revoltada da vida. Muito pelo contrário. Nós vamos ver no verso 7 algumas características dessa mulher. Quais características? Vai dizer que Esther era uma moça bela de aparência e formosa à vista. Em outras palavras, quem olhasse para Radassa dizia: que moça linda. Ela era linda em todos os aspectos. Mas a gente precisa entender aqui esses dois significados, né? Moça bela de aparência e formosa à vista. Quais são esses dois termos de beleza? O primeiro, bela de aparência. Esse bela de aparência não está falando do seu corpo físico, da sua forma física. Está falando sobre a sua aparência. Conforme os outros a olhavam, viam na sua aparência uma beleza, uma formosura. E o que isso quer dizer? A Tassa sabia se vestir, ela não era vulgar e nem cafona. Ela era na medida certa, equilibrada.
coerente. E aí a gente entende que ela não tinha recursos, né? Muitos recursos para ter os melhores tecidos da Pérsia, para ter as melhores joias, para ter os melhores adornos, mas mesmo assim a sua aparência, ela era notada. Hadassa, a gente entende que era uma mulher que se importava com que os outros a vissem. Mas como assim? A gente sabe, né, e é falado muito que a aparência, ela não é tudo na vida. Mas a aparência, por mais que ela não seja tudo na vida de alguém, ela vai dizer muitas coisas sobre você. Não é preciso ter as melhores marcas, as melhores roupas, né, para ser uma pessoa atraente, enfim. Quer um exemplo? Vamos lá. Eu disse que a aparência não é tudo, mas ela diz muita coisa sobre você. Se você me ver na rua, com uma roupa toda rasgada, com uma roupa suja, eu andando descalço, com o cabelo todo embaraçado, qual é a imagem que eu estarei passando para você? De uma mulher completamente relaxada, né? De alguém que não tá nem aí, de alguém completamente, até mesmo faltando um parafuso. Então é essa imagem que eu vou passar. Então, quando a gente entra nesse ponto, a gente vê que a preocupação dela era que os outros a vissem bem. Por mais que ela não tivesse muitas condições, todos que a olhavam diziam que ela era uma moça de boa aparência. Então ela se importava que os outros a vissem, a contemplassem bem. Ela não tinha muitos recursos, né? Não tinha as melhores roupas, os melhores tecidos, as melhores marcas. Mas o fato de se apresentar fala muito mais do que ter acessórios, né, caros. E aí a gente vê que são pequenos detalhes que faz toda a diferença. Uma roupa limpa, uma roupa bem passada, e aí uma roupa ajustada e com caimento de cada corpo vai fazer toda a diferença. E isso é um alerta para nós, por quê? Porque a correria do dia a dia, muitas das vezes, faz com que a gente seja um pouquinho relaxada em algumas coisas, né? Ah, vou ficar dentro de casa mesmo, por que que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo? Mas é necessário a gente ter uma boa aparência, até mesmo dentro de casa. Alguns falam, ah, eu guardo isso para as melhores, né? Para uma ocasião especial. Todos os dias é uma ocasião especial, porque todos os dias nós acordamos, nós temos a oportunidade de viver. E cada respiro, cada suspiro que nós damos é algo memorável. Quantos dormem e não acordam? Hoje você acordou, isso é um dia memorável. Não existem datas especiais. Especial é o dia que você faz, é o dia que nós fazemos. Então nós não precisamos procurar um dia específico para cuidar de nós. Todos os dias precisamos nos apresentar formosas. Seja para os nossos filhos, seja para o nosso esposo, seja até mesmo dentro de casa. Isso vai te fazer bem. A sua autoestima vai ser diferente. E nós precisamos ter esse cuidado, né? De poder. É claro que eu não vou ser uma pessoa vulgar, eu não vou exagerar, mas em cuidar, eu me apresentar de uma forma coerente, isso vai fazer toda a diferença. E como eu disse, né, roupas ajustadas, com caimento certo para cada corpo. Ora, se eu sou mais fortinha, eu não vou usar uma numeração menor. Se eu sou uma pessoa mais magrinha, eu não vou usar uma roupa que seja o dobro, o triplo do que aquilo que eu uso. Então isso vai o equilíbrio.
vai a coerência, né? Um cabelo penteado, um banho tomado, unhas limpas. Você não precisa estar todos os dias pintando, fazendo sua unha, mas uma unha bem limpinha, um aroma de menta, né, na boca, um perfuminho, isso vai fazer toda a diferença. Se ela era alguém, né, de boa aparência, quem sempre havia bem alinhada, bem penteada, porque ela andava assim, porque ela se importava com a sua aparência. E nós precisamos se importar sim com a nossa aparência, sabendo que a nossa aparência não é tudo, mas ela vai dizer quem somos, o estágio que nós estamos. E nós vamos ver também que ela era formosa à vista. Quando fala-se formosa à vista, aí a gente vai entrar na beleza física. Esther, ela não apenas sabia se vestir, mas ela tinha traços que chamavam a atenção. Seu corpo, seu rosto, seu cabelo, seus olhos, né? O seu corpo de violão, não sei. Mas ela era alguém, uma mulher que a gente entende que cuidava do seu corpo. Se ela era formosa à vista, ela tinha uma preocupação em estar bem fisicamente. E aí é claro que a gente sabe que, né, a nossa beleza também não é tudo, mas ela vai dizer algumas coisas, vai abrir algumas coisas, algumas portas. Ah, mas eu nasci assim, tem como melhorar? Aí vai depender de você. Se a sua autoestima estiver bem, você consegue melhorar sim. E aí a gente vai ver que aqui o que vem primeiro não é a beleza física, não é a formosura à vista, né, do corpo, mas a decência, da aparência. Beleza não é nada quando não se sabe usufruir dela. A gente tem que levar em consideração que não é porque a pessoa nasceu privilegiada, né? Olha e tem traços, parece que foi desenhada, não tem nenhum defeito, que é tudo. A beleza não é tudo na vida de alguém. Às vezes a pessoa pode ser tão bonito, pode ser tão belo exteriormente, mas quando abre a sua boca só tem podridão, ou muitas das vezes não condiz com a sua personalidade, né? Mas não tinha somente a sua formosura, né, na aparência e no seu corpo. Esther, olha, eu falando Esther, Hadassah, ela sabia se portar. Ela era uma mulher educada. Mas a gente encontra isso na Bíblia? Encontramos sim. Quando as moças, né, a partir do verso 7, depois você lê com calma, nós vamos ver que as moças ali, elas vão parar, né, são levadas ali na fortaleza de Suzã. E aí, ali, o chefe da casa das mulheres começa a separar algumas delas. Por quê? No seu olhar, ele percebeu que algumas se destacavam pela sua beleza física. Sim, e por mais algumas atribuições. E Hagai, o chefe da casa das mulheres, vai notar em Hadassah, vai ver nela algo diferente, algo que diferenciava das outras mulheres. E aí as escrituras vai nos dizer que ela, Hadassah, alcançou graça aos seus olhos. Aí a gente para pensar. Estavam ali diversas mulheres, várias mulheres de diversas etnias, de diferentes culturas, com traços de belezas diversos. Elas não chegaram até Hagai, e se apresentaram. Olha, eu sou fulana, eu sou isso, eu sou aquilo, para que ele pudesse ver qual era o seu comportamento. Mas ele, ao observar, conforme ele ia olhando para as moças, o que o atraiu não foi apenas a beleza, mas a forma que cada moça se portava, a forma que
a postura que cada mulher ali estava tendo. E como que ele chega à conclusão das melhores? Apenas pela beleza? Apenas pelo exterior? Não, porque nessa observação ele vai ver a postura de cada uma. E aí a gente vê que há pessoas, né, já se tratando de mulheres, vou usar esse termo, há mulheres que quer ganhar falando, que quer ganhar fazendo, mas a postura revela de fato quem é a pessoa, a forma de falar, o falar quando se é perguntado, a forma de andar, a forma de se sentar. E aí a gente vê que foram esses detalhes de como se portar que fez a diferença na vida de Radassa. Mas lembra que logo no início eu disse que ela não teve uma figura feminina para lhe ensinar as questões da vida. Ela foi educada sobre o olhar masculino. Quem ensinou isso a ela? O seu primo Mordecai. Por mais que ele fosse um homem, ele a ensinou a ser forte, ele a ensinou a estar preparada para todas as coisas que viessem sobre a sua vida. Radassa, a gente vai ver no verso 15 em diante, que ela enchia os olhos de todos que a contemplavam. Todos que viam, olhavam para ela, se admiravam, se espantavam. Por quê? Apenas por causa da sua beleza externa? Não, por causa principalmente da sua beleza interior. Ela enchia os olhos porque a sua beleza não era apenas do lado de fora, mas o seu exterior esbanjava beleza. Uma pessoa pode ser bonita, pode ter traços finos, enfim, mas se o seu interior não for muito bom, o que sai da boca dela vai fazer com que aquela imagem externa seja completamente desmoronada. E aí a gente vê que Esther tinha todos os motivos para ser uma pessoa amarga, para ser uma pessoa feia interiormente. Mas não, ela era uma pessoa não apenas formosa no seu exterior, mas havia doçura dentro de si. Quem a olhava via uma mulher linda, via uma mulher forte, mas quando ela falava, achava nela a doçura e a firmeza que cada mulher precisa ter. Não era o poder que ia fazer com que ela falasse e acontecesse, mas era a forma de se portar, a forma de estar, a forma de viver que a fazia com que os outros a enxergassem com respeito. As suas palavras, como falar, como falava, revelaram para Radassa e revelam e abrilhantam mais a nossa beleza externa. Não vamos querer ganhar o mundo, né, apenas se rebocando, porque o que adianta sermos lindas por fora, mas vazias por dentro? O que adianta resplandecermos por fora, mas sermos trevas por dentro? É necessário que a luz que há nos nossos olhos sejam refletidas a partir do nosso interior, não apenas do exterior. Mas essa mulher, Radassa, ela também era obediente. Uma outra característica dessa mulher. E aí a gente vai ver que essa obediência era obediência mesmo. Por quê? Porque ela estava longe do seu primo. E mesmo longe, ela vai guardar e ela vai colocar em prática todas as palavras que ele ordenou para ela em seu coração. E por mais que no momento ela não entendesse o porquê, o motivo de Mordecai falar para ela, ordenar para ela que não revelasse a sua origem, não revelasse o seu povo, ela não vai questionar, porque ela sabe que ele quer o seu bem. Mordecai não quer o mal dela. Mordecai a tinha como filha e ela tinha-o como pai.
Ela sabia que ele queria o bem, por mais que ela não entendesse no momento o porquê daquilo, ela vai obedecer. E aí a gente entra num ponto sobre obediência. A obediência, ela não é... A obediência para nós, como cristãos, na nossa vida toda, ela não é requerida quando estamos perto da pessoa que nos deu uma ordem, que nos deu uma instrução, mas sim quando a gente está longe. Eu não sou uma pessoa obediente a Deus quando estou dentro da igreja. Eu não sou uma pessoa obediente quando eu estou em um grupo dizendo que estou fazendo para Deus e todos estão me olhando. Eu sou uma pessoa obediente, eu provo que sou uma pessoa obediente quando eu estou fora da igreja, porque é fora que eu vou colocar à prova tudo aquilo que eu sei realmente. Eu provo, eu demonstro a minha obediência a Deus quando eu não estou em um grupo onde eles me aplaudem dizendo, é isso mesmo, você tem que fazer isso. E aí a gente vê que a obediência, ela se destaca nas nossas vidas quando não se tem plateia, quando não se tem olhos, quando ninguém vê. Porque quando ninguém nos vê, é onde nós revelamos quem realmente somos. Se somos realmente obedientes ou não. Radassa, ela tinha motivos para não obedecer ao seu primo. Ela já havia alcançado graça aos olhos do chefe da casa das mulheres, né? Aos olhos dele, ela era uma mulher que tinha grandes chances de se tornar rainha. Aos olhos, né, a graça que ela alcança ali lhe deu alguns privilégios. Que privilégios? Foi dado algumas moças para servir a ela. Ela estava longe da família. Ela poderia fazer o que ela quisesse, mas foi longe que ela provou a obediência que ela tanto dizia ter por Mardoqueu, por Mardocai. E é isso que a gente precisa entender. Muitos falam, eu sou obediente, eu sou isso, eu faço aquilo. Mas apenas quando se tem alguém olhando para poder aplaudir, para dizer, realmente você é isso. Mas quando não se tem ninguém olhando, quando não se tem ninguém vendo, realmente a verdadeira atitude é colocada em prática. E nós precisamos estar atentos a isso. E quanto maior a escala do poder que sai em nossas mãos, é um alerta, maiores são as nossas chances de se tornarmos pessoa desobediente. Quanto mais poder, se tem um ditado que diz, quanto desse poder ao homem que ali você vai o conhecer. Mais ou menos assim. E é realmente, quanto mais poder, quanto maior a escala, né, de poder que nós temos, maiores são as chances de nós nos tornarmos desobedientes. Por quê? Porque nós achamos que o poder que nós temos nos dá condição de fazermos o que queremos. E não é assim. A partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, a partir do momento que eu digo que eu sou de Deus, que eu tenho o Espírito Santo guiando a minha vida, eu preciso entender que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Portanto, é Ele que vai falar e eu que vou obedecer. E é um alerta, nós precisamos entender isso, que quem guia as nossas vidas é Deus. E para que Ele guie as nossas vidas, é necessário que sejamos pessoas obedientes. Pessoas obedientes não apenas quando se tem plateias, mas quando os olhos de ninguém estão postos sobre as nossas vidas. E aí a história dessa menina, dessa mulher, é muito formidável. Por quê? Logo no comecinho eu disse que nós falaríamos sobre a história de Radassa, não sobre a história de Esther. Mas tem uma diferença? Tem. Qual é a história de Esther? A história de Esther é sobre uma plebeia, uma mulher pobre, uma jovem pobre, que se torna uma rainha e que salva o seu povo.
Mas qual é a história de Radassa? A história de Radassa é a história de uma menina que fica órfã de pai e de mãe, mas que se torna uma mulher de caráter. Os traumas vividos, as frustrações, as dificuldades não podem ditar as regras sobre quem somos ou sobre o que seremos. As decepções não podem ser o autor da nossa história. Esther para Radassa, Radassa para Esther, tem diferença? Tem. E como tem? Porque as dificuldades que ela passou não ditou quem ela iria ser no futuro. Não foram as dificuldades que a fizeram ser uma pessoa completamente relaxada na sua aparência, relaxada na sua forma de se portar com os outros. Não. A essência da sua vida foi o temor ao Senhor. Por mais que veio dificuldades, por mais que veio adversidades, por mais que aconteceram traumas, por mais que aconteceram frustrações, ela não permitiu que isso fizesse dela alguém que não tivesse uma esperança de uma vida melhor. Por mais difícil que seja os nossos dias, Deus, Ele nunca vai nos deixar desamparados. Talvez menina ainda, Radassa olhasse e não entendesse o porquê que toda aquela tragédia tivesse acontecido com ela. Talvez ela olhava e se sentisse desamparada por tudo e por todos. Mas Deus, por mais que permitiu que essas frustrações acontecessem, Ele não permitiu que ela ficasse desamparada. Porque Ele prepara, Ele deixa alguém para poder cuidar dela. E algo falou muito forte no meu coração hoje à tarde, que para toda Radassa, Deus prepara um Mordecai. Para todas nós que tivemos frustrações na nossa infância, na adolescência, que passamos por muitas dificuldades, Deus sempre vai preparar um Mordecai que vai nos ajudar a superar esses traumas, que vai nos ajudar a ser forte, que vai nos ajudar a vencer, que vai nos orientar, que vai ser o nosso mentor, que vai nos instruir no caminho. Por mais que o período que a gente passa na vida a gente não entenda, nós nunca vamos estar só. Porque para toda Radassa, Deus tem um Mordecai. Talvez você não entenda o que aconteceu na sua vida, talvez traumas, frustrações aconteceram que te fizeram ter alguns problemas, mas não deixe que esses problemas conduzam a sua vida. Permita que Mardoqueu, permita que Mordecai te instrua, te ensine, te seja uma pessoa corajosa, que te ensina a ser uma pessoa forte para enfrentar os seus problemas. E aí eu insisto em dizer que para toda Radassa, Deus dá um Mordecai que a ensina a ser Esther. Mordecai não vai ensinar aquela menina a ser uma Radassa, mas Mordecai ensina a Radassa a ser uma Esther. E quem é Esther? Quem foi Esther? O que Esther nos ensina? Esther nos ensina a força de uma mulher que usa a sua posição para fazer o bem a todos. Esther mostra que é possível permanecer altruísta e fiel aos seus princípios e valores, mesmo em meio a uma sociedade pagã. Podemos até ser Radassa, mas no caminho encontramos Mordecai, e Mordecai vai nos fazer ser Esther.
Podemos até ser humilhadas, mas no meio do caminho Deus vai promover a exaltação. Mas a exaltação vem através da obediência. Então, que nesta tarde você possa ter aprendido que, antes de ser Esther, tem a fase da Radassa. Embora sejam as mesmas pessoas. Radassa é uma mulher cheia de frustrações que poderiam influenciar a sua vida a não querer ser ninguém, a não querer lutar, a ser uma pessoa completamente amarga para a sua vida. Mas ela não fez disso a sua conduta de vida. Muito pelo contrário, ela permitiu ser forjada por Mardoqueu. E aí, com o tempo, ela é reconhecida como Esther. Que Deus abençoe a sua vida, essa tarde seja cheia de bênçãos, esse final de tarde seja cheio de bênçãos para a sua vida. E até a próxima semana, a próxima terça-feira, onde nós vamos estar trazendo mais uma mulher da Bíblia. E qual mulher será? Não vou falar, mas a partir de sexta-feira a gente já começa a anunciar. Deus abençoe, uma ótima tarde.